Deputado Jean Willis, bom dia. Bom dia a todos vocês, bom dia a todos os gaúchos. Tudo bem, João Elis? A gente tá colocando no ar aqui, principalmente para falar da votação de ontem, do que ocorreu ontem. A gente já ouviu agora a versão do deputado Jair Bolsonaro, a gente queria ouvir a sua versão. O que aconteceu ontem lá para acabar aquilo tudo numa cusparada? Olha, bom dia a vocês, obrigado pelo convite, mas eu confesso para você que de tudo que aconteceu ontem, ceder espaço para discutir uma reação minha a insultos é de fato optar pelo periférico. Para mim, o que a gente deveria estar discutindo hoje é a fratura exposta, as entranhas impostas daquela Câmara dos Deputados diante daquela votação. Eu tenho certeza que o país se viu chocado com aqueles discursos, com aquela votação. Eu acho que tinha gente que não tinha ideia de que havia deputado com aquele tipo de pensamento ali dentro. Eu acho que parte do país se reconhece naqueles deputados, é verdade, mas uma outra parte, uma parte enorme do país não se reconhece naquele sistema político, não se reconhece naquelas pessoas. Então, deputado, deixa eu interromper aqui o senhor, porque o senhor está falando do comportamento dos deputados. O senhor cuspiu em outro deputado no plenário, deputado? Sim, o senhor cuspiu em outro deputado. O senhor acha esse comportamento um comportamento civilizado de um parlamentar que está representando o Brasil? Como eu disse agora mesmo para o deputado Jair Bolsonaro, a atuação de vocês estava sendo transmitida para o mundo inteiro ontem, deputado, e o senhor cuspiu em outro deputado no plenário. Mas eu cuspia nesse deputado uma outra vez se ele me xingasse de viado, se ele me xingasse de queima-rosca, se ele me xingasse de baitola. Eu fui o único deputado dos 513, não foram todos os 513 que votaram, não lembro agora quantos se abstiveram e quantos faltaram, mas dos mais de 500 deputados que votaram, eu fui o único deputado que votou sobre uma chuva de insultos. Você pode imaginar o que é você, num rito, num processo de impeachment que já era por si só ilegítimo, que já era por si só uma farsa, uma espécie de eleição indireta travestida de impedimento, em que o crime, o suposto crime do qual a presidente era acusada não aparecia nos discursos, que eram as tais pedaladas fiscais. Você pode imaginar o que é você chegar num processo em que você não interviu em nenhum dos votos, você ouviu todos os discursos, mas na hora de você discursar, você discursa sobre uma chuva de insultos homofóbicos, e quando você vai sair, quando você vai se retirar, a pessoa tenta agarrar no seu braço, ele chama de viado, e você acha que eu não vou responder? Olha, meu mas querido, se eu tivesse uma arma, o senhor atirava nele. Fale. Se o senhor tivesse uma arma, o senhor atirava nele. Oi? Se o senhor tivesse uma arma, o senhor atirava nele. Não atirava nele não, porque eu sou pessoa consciente. Eu sei muito bem que eu não atiraria nele numa arma, nem desferia, sei lá, um soco nele, mas cuspir, eu cuspo. O que ele disse pro senhor? Ele me xingou de viado, ele me xingou de baitola, ele me xingou de queima-rosca, junto com todos os outros deputados da oposição de direita que estavam em volta. Porque eles não suportam a ideia de que uma pessoa como eu esteja na Câmara dos Deputados e não suportaram o meu voto. Se eu não intervi no voto de ninguém, se todo mundo teve o direito de votar do jeito que queria e falar o que quisesse ali, por que eu não tinha esse direito? Por que na minha hora tinha que ser sobre uma chuva de insultos? Então eu chamei de canalha, que está lá no meu discurso, e eu não retiro uma palavra do que eu disse. E na volta, quando eu estava saindo, que ele me insultou diretamente na saída, eu cuspi nele. E me dá nojo. E me dá nojo mesmo, e eu vou cuspir, eu não vou negar que cuspi, não. E ele pode entrar com quantos processos de ética ele quiser. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês não sabem. Quem foi o rapaz que me perguntou e que estava tão indignado com o fato de eu ter cuspido? Quem foi mesmo? Davi. Davi. Oi, Davi. Davi, durante o processo de votação, desde a comissão do impeachment, tem deputados que quase se pegaram na mão. Tem deputados que quase se pegaram na mão de tanta polarização que estava lá dentro. Mas o senhor acha certo isso, deputado? O comportamento da oposição de direita era um comportamento vergonhoso, de xingamento, de achincalho. Mas o senhor acha certo isso, deputado? Eu posso concluir? Claro. Se eu concluir, eu posso... Conclua. Certo, eu não acho certo. Conclua. Eu estou dizendo que estamos vivendo um clima de polarização, em que a direita, na Câmara dos Deputados, tem agido da maneira mais violenta, mais agressiva possível, coagindo a todos nós, gritando durante os nossos pronunciamentos, colocando a gente num estado de nervo permanente. Eduardo Cunha permitiu a entrada desses grupelhos fascistas que ficam nos abordando com vídeos constrangedores e nos insultando. Esse era o clima. Vários deputados chegaram quase às vias de fato por causa desse tipo de clima. Na madrugada anterior a isso, quase aconteceu uma briga no parlamento. Então a polarização está colocada. Não é que as pessoas não querem fazer isso.
Nós, deputados progressistas, não queremos fazer isso, mas nós somos humanos. Estamos numa situação de permanente ataque, de achincalhe, de bullying, de todo... O senhor se arrepende da sua reação, deputado? Não me arrependo da minha reação. Mas eu gostaria que você tivesse perguntado, por exemplo, ao deputado Jair Bolsonaro, onde estava o decoro dele quando ele empurrou Maria do Rosário e chamou ela de vagabunda no salão dele? A gente já conversou com ele sobre um outro caso. Eu queria que vocês perguntassem a Jair Bolsonaro onde estava o decoro dele quando ele empurrou o senador Randolfo Rodrigues na porta, na frente da imprensa, na porta daquela sala de tortura do Rio de Janeiro, que ia virar memorial. E perguntamos também agora onde estava o decoro quando ele citou o brilhante Ustra, quando ele fez o... a gente falou isso com ele já. Era isso que eu ia perguntar para vocês. Acabamos de fazer essa pergunta. O que é um cuspe a um deputado que me insultou e que me insulta, e que vocês sabem que me insulta o tempo inteiro, Sim. E eu tenho testemunhas para provar que ele me insulta o tempo inteiro na Câmara dos Deputados, e todo lugar deputado. Deixa eu falar que eu não falei já. Peraí, você tem que me deixar concluir, gente, por favor. Deixa eu concluir o raciocínio. Você tem que perguntar a um deputado que está permanentemente me insultando, a qualquer pessoa que esteja permanentemente insultada, qual seria a reação dela? Eu não me arrependo, não. E se ele botar processo contra mim no Conselho de Ética, que ele coloque. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com minha dignidade e minha honra. Entendeu? Entendi. Minha dignidade e minha honra. Então, eu cuspir num fascista, para mim, foi o mínimo que eu deveria fazer. Deixa eu te fazer uma observação. Ontem a gente estava acompanhando pelas redes sociais tudo que estava falando e comentava os votos dos deputados e tudo mais, né? As pessoas que gostam do Bolsonaro criticaram muito o Bolsonaro quando ele citou um ditador que a justiça, né, o julgou como um torturador, né? E eu vi pessoas que gostam de você o criticando pela cusparada. As pessoas falavam que gostam de ti, falavam assim, olha, a gente não esperava isso do Jean. Isso não condiz com o comportamento dele. As pessoas que gostam de ti vieram até a mim para conversar. Pois é estranho, eu gosto dos pontos dele, blá, blá, mas aquilo que ele fez, ele se coloca numa outra situação e aí eu não gosto daquilo. Tu consegue enxergar como assim, como o Brasil não vai melhorar com cusparadas? Eu consigo imaginar que o Brasil não vai melhorar com cusparadas, mas o Brasil também não vai melhorar com o extermínio da juventude negra e pobre. O Brasil não vai... Eu concordo com o senhor, indígenas. O Brasil não vai melhorar um comportamento violento de deputados da direita contra nós, impedindo os nossos processos de tramitar. O Brasil não vai melhorar de maneira nenhuma. Sim, mas o senhor entendeu uma pergunta, né? Eu posso responder? Claro que sim. Claro. Eu acho, portanto, que reduzir a questão do Brasil à cusparada e achar que o Brasil vai melhorar se os deputados progressistas, e só os deputados progressistas, humanistas e de esquerda se comportaram como Jesus Cristo, oferecendo a outra face diante do bofetão, aí eu acho que é pensar muito pouco sobre como o Brasil deve melhorar. Olha, eu não sou Jesus Cristo, não. E as pessoas que gostam de mim, elas têm uma imagem edulcorada. Elas querem transformar pessoas humanas em exemplos de santos. Eu não sou santo. Eu estou na Câmara dos Deputados há 6 anos. Eu ouço insulto homofóbico há 6 anos. Eu sou difamado há 6 anos. Há uma campanha de difamação nas redes sociais, me transformando em pedófilo, comandada por esse senhor. E há provas de que é comandada por ele, provas enviadas à Polícia Federal, que até hoje nunca moveu uma palha para desqualificar essa quadrilha. Eu sou permanentemente difamado nas redes sociais, associado a calúnias. E as pessoas tratam isso como absolutamente natural. As pessoas riem disso. Agora as pessoas querem reclamar porque eu, diante de um insulto, num dia de votação como aquele, num dia de tensão como aquele, num espaço como aquele, naquela violência simbólica que estávamos enfrentando, com a democracia ameaçada por um golpe, eu sou insultado e devolvo com um cuspe na cara de um fascista. As pessoas querem atribuir a esse ato o problema que o Brasil está vivendo. Desculpe, gente. Desculpe, mas aí é muita falta do que fazer. A gente não... Há uma falta do que fazer também na falta de estudo sobre a história. Como é que uma pessoa como o Bolsonaro diz que um golpe militar dado, um golpe civil militar dado, que caçou um presidente da República, é algo absolutamente natural, e as pessoas tomam isso como natural e não rebatem ele? Como é que não se diz que a lei de anistia que foi promulgada foi uma lei de anistia que anistiou torturadores desse país, e que por isso o brilhante Ustra nunca foi para o banco dos réus, apesar de condenado, nunca pagou nenhuma das indenizações para que foi condenado? Por quê?
Por que a gente não fala da seletividade da justiça? É que a gente falou isso, deputado. A gente... Por que a cusparada tem que virar um episódio sensacionalista, explorado dessa maneira e dessa maneira? Discordo, senhor. Se perguntar a um deputado se ele não acha que o Brasil não vai melhorar com cusparada, o senhor está usando... o Brasil não vai melhorar com tortura. Há deputados ali... Não, posso concluir? A gente concorda, é que tu está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez com a gente. Não, desculpa, a gente não concorda com tortura, Jean. A gente não concorda com cusparada, com tortura. A gente quer um país melhor. E vocês, deputados, podem fazer isso. A gente não tá em nenhum lado, a gente não está tomando partido, a gente só está perguntando as coisas que acontecem. Eu não estou dizendo que vocês estão de lado nenhum. Mas parece que está dizendo. Não estou dizendo não, mas vocês têm que ouvir, gente. A gente ouve, deputado, se o senhor fosse chamado de ladrão, o senhor cuspia em alguém? Como? Se o senhor fosse chamado de ladrão, o senhor cuspia? Como? Não entendi. Se o senhor fosse chamado de ladrão pelo Bolsonaro, o senhor cuspiria nele? Cuspiria do mesmo jeito. Pois é, o senhor chamou o Eduardo Cunha. Cunha. Gente, Eduardo Cunha foi chamado de ladrão. Gente, Kelly, Jean Willis, obrigado pela participação com a gente aqui. A gente agradece. Não, eu queria responder a essa questão. Eduardo Cunha é réu no STF. Eduardo Cunha é réu no STF pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, inclusive a igreja evangélica, e evasão de divisas. Eduardo Cunha é um gangster. Não é achismo, não é insulto, é verdade. A gente está de olho nisso também. Estou insultando uma pessoa honesta. É diferente de eu ir votar e as pessoas choverem com insultos e impropérios contra mim. É bastante diferente a situação. E naquela situação, esse senhor que elogiou a tortura, quando eu ia saindo, me insultou. E eu vou dizer, gente, eu não estou no tribunal dos réus não com vocês não, eu estou tendo uma conversa com vocês. Ótimo. Uma conversa muito honesta. Eu acho que o Brasil vai melhorar, inclusive também se a imprensa fizer a sua parte e colaborar da maneira mais honesta possível. A imprensa teve um papel importantíssimo na consecução do golpe que aconteceu ontem. O Brasil vai melhorar se a gente democratizar a comunicação, se a gente se ouvir e se a gente permitir crítica de ambos os lados. Perfeito. Eu não me arrependo do que eu fiz, não. Eu aceito a crítica de vocês, mas não me arrependo. Não me arrependo do que eu fiz. Muito obrigado pela entrevista.